Deus os abençoe grandemente. Vamos fazer uma explanação para vocês desprovidos de inteligência entenderem o Morro dos Negros. África. Escravidão que começou lá por 1400, 1500, 1700. E levaram esses escravos de diversas tribos africanas para todo canto, para todo o território que os portugueses queriam conquistar, povoar, levar gente e roubar as riquezas. Eu amo Portugal, mas a história do princípio dos tempos não é nada legal. Tribos, os Maasai, os pigmeus, que eu acredito ainda não pesquisei, deve estar extinta. Mas os Maasais ainda têm. Os Zulus, nossa, os Zulus ainda têm. Os Zulus, eles, quando nascia o filho do rei, eles gravavam com ferro quente uma cobra, para dizer que aquele é do reino. Os Maasais são guerreiros, não se entregam e matam. Se você entrar no território dos Zulus, você raspa o seu cabelo, tiram a sua roupa, amarram você os pés e as mãos e jogam você no caldeirão de raízes e vegetais da floresta até a sua carne desgrudar dos ossos. Recolhem os ossos, jogam fora e comem. Eles são carnívoros. Também eles fazem o seguinte: os Maasai, os Zulus. Se você entrar no território deles, eles impõem desafios. Se você vencer todos os desafios, será liberto. Caso contrário, vai para o caldeirão. E é claro, vai sempre para o caldeirão. Ninguém consegue vencer os desafios. Com a imigração de diversos países para terra de Vera Cruz, terra de Santa Cruz e, por último, o Brasil, os points da escravidão era Bahia, que hoje conhecemos o estado como Bahia, depois Mato Grosso, Maranhão, Marajó e Santos. A escravidão era desembarcada no Porto de Santos, que é chamado hoje, e levado para os points de venda. Muitos países que aqui vieram depois tiveram filhos com belas meninas escravas. E nós, brancos, somos racistas e esquecemos que lá no princípio dos tempos, nossos antepassados, inclusive italianos demais,
tiveram seus filhos com escravas, meninas ainda, e muito, muito, muito lindas. Por isso que, passadas gerações e mais gerações, nos Estados Unidos, em diversos estados, inclusive em São Paulo, há pouco tempo, um casal branco teve filho negro, bem mulato. Claro, deu a separação, depois o pai, buscando informações, viu que os tataravós, quem queria avós, tiveram casamento com escravas negras. Casamento não, amontoamento. E aí, assumiu o filho. Nos Estados Unidos isso é normal. Acontece sempre. A escravidão é um marco na humanidade vergonhoso. E Antônio Prado tem esse marco. Mas não eram escravos. Eram fugitivos que lá se esconderam e não existia nada. Os italianos ainda não tinham chegado lá para fundar o que conhecemos hoje como Antônio Prado, Rio Grande do Sul. E também eram libertos, mas eram poucos. A discriminação racial é muito grande, em pleno século XXI. Quer você goste ou não, são filhos de Deus, são seus irmãos em Cristo. E você pode ter uma gotinha de sangue negro nas suas veias. Outro detalhe. Conversando com um pediatra em Porto Alegre numa festa, eu não estava nem na faculdade, mas enfrentava um problema grave. A minha mãe nasceu com anemia e viveu com ela. Mas com a ajuda desse pediatra, eu consegui, nos anos 94, curar a anemia da mãe. Ela vivia caindo, se arrebentando toda. Sabe qual é a cura? Sangue negro. Curou a minha mãe. Por quê? Porque o sangue negro é muito forte. A hemoglobina, o plasma do sangue negro vale ouro. Salva dezenas e dezenas de vidas. Você sabia disso? Na África, as tribos, o que fazem ao amanhecer? Sangram uma vaca. E o sangue é dado primeiro às crianças e depois aos adultos. A carne é para alimentar a tribo. A caça é para alimentar a tribo. Vocês sabiam do valor de um sangue negro? Aí vocês vão perguntar, Lourdes não é racista? Claro que não. Em primeiro lugar, porque a mãe não me criou assim. O judiciário gaúcho não me criou assim. E nas minhas veias, eu só aceito sangue negro. Por isso que eu tenho 65 anos, deito cedo, acordo cedo, me alimento bem e tenho a saúde que tenho. Precisei 2 vezes de transfusão de sangue. Uma foi com a úlcera, eu era muito novinha, não tinha entrado para a faculdade ainda. E a outra, uma cirurgia no braço. Qual foi o sangue que eu escolhi?
sangue negro. Portanto, eu tenho muito sangue negro na minha veia, nas minhas veias. Posso ser racista? Não, eu tenho que agradecer aos meus amigos que doaram o sangue para mim a meu pedido. Eu tenho muitos amigos negros e tenho orgulho deles. São guerreiros, são trabalhadores. E os negros, lindos, maravilhosos, de olho azul, de olho verde, da África, que estão em Cuiabá e são trabalhadores. Alguns já têm a sua casa própria em 1 ano trabalhando aqui. São meus amigos. A gente bate papo sobre a África, trocando ideias, aprendendo. Eu não tenho nada contra. E não é porque eu pedi 2 vezes sangue negro aos meus amigos que eu não sou racista. Eu não sou racista porque eu não fui criada assim. Eu gosto das diferenças. São Luís do Maranhão tem um museu da escravidão. Horrível. Tem que ter estômago, tem que ter coração de iceberg para ver aquilo. São os apetrechos bem afiados. Claro, estão sem fio, né? Para ser mostrados aos visitantes na ilha de Alcântara. Passei uma semana lá. Apetrechos de medicina utilizados para amputação e castração a sangue frio dos escravos, para provocar muita dor. Era assim. Anestesia não existia, mas podiam embebedar o cara para não sentir dor. Mas não faziam isso. Era crueldade mesmo. São Luís do Maranhão, eles têm um orgulho da raça africana. Têm um orgulho de serem filhos de ancestrais escravos. Eles te dão aula sobre a escravidão. Eu aproveitei ao máximo. Tem uma educação, um respeito. E tratam o turista que eles vêem de longe com o maior carinho. Vão passear em São Luís e aprender. Se você tiver vontade disso. Então, não sejam racistas. Tenham orgulho, porque não existiria país algum se não fosse a escravidão. Sejam gratos a eles. E nós do Brasil, burros por natureza, porque só gostam de besterol e não de cultura, desprovidos de inteligência, vocês têm umas gotinhas de sangue negro na veia, quer você goste ou não. Grande abraço, gente. Está feito um pouquinho de informação sobre a África, que é um país que eu quero conhecer. E vou. Eu sou guerreira. Aquele país é maravilhoso, cheio de mistérios. Da onde partiram as religiões afro, de onde partiu a capoeira, que eu já pratiquei muito. De onde partiu comidas maravilhosas. De vez em quando eu faço uma comidinha africana, é deliciosa. São com vegetais e ponta de peito.